Bom, o objetivo dessa aula é a gente entender como que calcula um sistema de inequação do segundo grau, tá? Título da aula aí, ó, Sistema de inequação do segundo grau. Olha só, vamos ler isso daí aí comigo. Um sistema de inequações ou um grupo de inequações simultâneas é um conjunto de inequação, de modo que a solução final deve satisfazer todas as desigualdades ao mesmo tempo. Né? A gente já viu isso daqui no sistema de inequação do primeiro grau. E eu falei que quando a gente tem um sistema assim, ó, os valores do resultado, os valores da resposta, que é a solução, tem que satisfazer as duas desigualdades ao mesmo tempo. Por isso que na resposta a gente calcula a interseção e não usa outra coisa para poder calcular. Ok? Aí, ó, o processo de resolução consiste basicamente de dois passos, que é resolver cada inequação separadamente e, ao final, tomar como solução do sistema a interseção das soluções encontradas em cada desigualdade. Então, a gente aqui no sistema de inequação do segundo grau, a gente vai usar aquela mesma ideia que a gente usava no sistema de inequação do primeiro grau, que é a gente estudar o sinal, né, dessas duas inequações e depois calcular a interseção das respostas delas. Então, começando com essa primeira aqui, ó. Para a gente estudar o sinal, eu sempre chamo ela de uma função. Então, eu vou chamar x² menos 2x de f de x, certo? Então, vai ficar f de x igual a x² menos 2x. Para mim estudar o sinal dessa função, eu pego L igual a zero. Quem é a função? x² menos 2x igual a zero, certo? Isso aqui me dá uma equação do segundo grau. Eu não preciso resolver essa inequação aí utilizando fórmula de Bhaskara, né? Porque nem some produto, eu posso usar o método de colocar o x em evidência. Porque se você observar, ó, você tem uma parcela que tem x, outra parcela que tem x. Então você coloca esse x aqui em evidência. O que é colocar em evidência? Evidenciar e dividir todo o resto da equação pelo valor que você colocou em evidência. Então tá aqui o x em evidência, aí fica x² dividido por x, que dá x, aí ele vem aqui para dentro do parênteses, menos 2x dividido por x, que dá menos 2. E o igual a zero mantém. Então, quando a gente tem um produto que é igual a zero, ou o x é zero, ou o x menos 2 é zero. Né? Se tem um produto que vale zero, ou um dos dois termos são zeros. Então, ou o x é zero, ou x menos 2 é zero. Aqui tem uma equação do primeiro grau, passa o menos 2 para cá positivo, e o x vale 2. Tá? Essa ideia aqui, dessa resolução, o pessoal geralmente se confunde um pouco, né? Não sei, geralmente o pessoal não se desapega da fórmula de Bhaskara, mas você consegue resolver a equação muito mais simples, muito mais rápido, com muito menos tempo do que ter que fazer fórmula de Bhaskara para poder resolver isso aí, tá? Então, assim, a gente tem que usar os métodos que facilite para a gente poder fazer as resoluções. Tem que usar os métodos que nos favoreça, né? Tem que usar os métodos que nos favoreçam, certo? Aí a gente vem estudar o sinal desta função. Como que a gente estuda o sinal dessa função? Faz a projeção da função no eixo x, a gente vê que a concavidade da parábola é virada para cima, porque o coeficiente a da função ali, ó, que é o termo que acompanha o x², é maior do que zero. Né, ó, esse termo aqui é maior que zero. Então, a concavidade da parábola está virada para cima. Lá na inequação, ó, tá escrito aqui maior ou igual. Então, pode incluir os valores das raízes. Então, as bolinhas que vão ficar aqui, ó, nas raízes estão fechadas, certo? Concavidade virada para cima. O 0 e o 2 é as raízes, né, ó, que eu achei aqui. 0 e 2. E aí eu quero saber, né, os valores que são maiores do que 0. Então, na hora que eu faço o estudo do sinal, valores que tá antes do zero é maior que zero, né? Ó, porque a função tá acima do eixo x, então os valores aqui é positivo. Entre o 0 e o 2, ó, a função tá abaixo do eixo x, então os valores são negativos. E à direita do 2, o valor tá aqui para cima, a função é positiva, certo?
A solução que a gente vai ter disso daqui é x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a zero. Ou x é maior ou igual a 2. Por quê? Porque aqui no sistema ele quer valores maiores ou iguais a zero. O valor ser maior ou igual a zero significa que o valor tem que ser positivo. Então, ó, a função assume valores positivos para valores de x que é menor do que zero e valores de x que é maior que zero. A solução na notação de intervalo fica o colchete virado para fora no menos infinito até o zero, podendo incluir o zero. União, né, com o 2, inclusive aqui esse colchete aqui fica, deixa eu pegar a caneta preta, esse colchete está virado para dentro, né, ó, porque bolinha fechada aqui no 2, eu posso incluir ele, então o colchete fica virado para dentro, tá? Tem que se ligar nessa parte aí, certo? Então, calculei a solução aqui, ó, desta inequação. Agora eu venho para essa daqui. Então eu chamei ela de g. Ó, g de x é igual a menos x quadrado menos 2x mais 3. Então eu pego essa função igual a zero. Vai ficar g de x igual a zero. Quem é g de x? G de x é menos x quadrado menos 2x mais 3. Certo? E aí aqui me dá uma equação do segundo grau. Eu posso resolver por soma em produto, por Bhaskara, por complemento do quadrado. Aqui eu resolvi por soma em produto, tá? Para ficar mais rápido e mais fácil. A soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. E aí você faz a substituição. Menos b, ó. O b é 2, que é o coeficiente que acompanha o x. Então é menos da fórmula e o b que vale 2. E o a, que é menos 1, né? Ó, menos 2 dividido por menos 1. Menos com menos dá mais, né? Então a fração fica positiva. 2 dividido por 1 dá 2. Certo? O produto é c sobre a. O c é 3, o a é menos 1. 3 dividido por menos 1 dá menos 3. E aí você pensa em dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 3. Esses números é o menos 1 e o 3. Menos 1 mais 3 dá 2. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Certo? Aí a gente vem aqui, ó, desenha a projeção da função no eixo x. Se você observar o coeficiente a, ó, é menor do que zero. Então a concavidade da parábola está virada para baixo, certo? Então, bolinha aberta aqui no menos 1, ó, que é uma das raízes, e bolinha aberta no 3 também. Por que que agora é bolinha aberta diferente desta inequação aqui, ó, que as bolinhas eram fechadas? Porque aqui no sistema, ó, dessa inequação, ele fala que é só maior que zero. Não fala maior ou igual nessa daqui de cima. Aqui só fala maior, não maior ou igual. Então, não podemos incluir os valores da raiz, que é o menos 1 e o 3, ok? E aí ele quer valores maiores do que zero no sistema. Então a gente vê, ó, valores que estão antes do menos 1 é negativo, porque a função está abaixo do eixo x. Entre o menos 1 e o 3, a função é positiva. Por quê? Porque está acima do eixo x. E do 3, à direita do 3, né, ó, todos os valores para cá, é negativo porque a função está abaixo do eixo x, certo? E aí, com isso, a gente tem a solução, né, que é x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 1 e o 3, né, ó, que é esse valor aqui que a função é positiva, certo? Sem incluir o menos 1 e o 3, né, ó, tem que tomar cuidado com o sinal também. A solução na notação de intervalo, desculpa, essa notação aqui, colchete virada para fora no menos 1 e virada para fora no 3 também, porque eu não posso incluí-los. Certo? O que eu faço agora? Calcula a interseção dos resultados, né? Calcula a interseção dos resultados. Então, o primeiro resultado aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Então, é as partes positivas, ó, que está antes do zero e depois do zero. Então tá aqui, ó, antes do zero eu pintei, depois antes do zero, né, e depois do 2. Depois do 2 também pintei aqui. Na segunda, os valores que é positivo, ó, é entre o menos 1 e o 3. Então tá aqui, ó, bolinha aberta, né, não pode esquecer, e aí eu pinto os valores que estão entre o menos 1 e o 3, certo? E aí eu calculo a interseção entre os dois valores. O que é calcular a interseção? É você pegar os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Se você ver, ó, só esse pedacinho aqui está aqui em cima também ao mesmo tempo, que é do menos 1 até o 0, certo? E aqui, ó, só esse pedacinho aqui do meio está nos dois ao mesmo tempo, que é do 2 até o 3.
Então a solução que eu chamei de solução geral, né, porque tem outras duas soluções ali, mas a solução geral, que é a resposta do exercício, que é depois que você faz a interseção entre as duas primeiras resultados, né, é o que a gente chama de solução geral. E ela é x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 1 e o 0, né, sem incluir o menos 1, incluindo o 0, ou x está entre 2 e 3, sem, incluindo o 2, né, e sem incluir o 3, ok?